Irmã, pode começar com a gente com oração, começar o estudo com oração, por favor? Eu? Tem certeza? Sim, lógico. Isso é providência de Deus, Tá. hein, galera? Tem que aproveitar essa Mas eu qualidade sou, desse fone eu aí. sou um tantinho rápida, viu? Pode ficar à vontade, irmã. A irmã está orando Tá para o bom. Senhor, não para nós. Posso começar? Pode. Soberano Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, de aprendermos, Senhor, sobre nós mesmas e sobre ti, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, que a tua graça esteja sobre nós, que tu possas, ó Deus, iluminar a nossa mente, Senhor, o nosso coração, para reter, Senhor, os ensinamentos da tua palavra. E que a irmãzinha, ó Deus, que for trazer esse estudo, que tu possa dar sabedoria a ela, ó Deus, para nos ensinar, ó Deus, que ela venha falar do Senhor tudo aquilo, ó Deus, que ela tem aprendido e que o Senhor tem ordenado, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor. Ilumina-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Falei que eu era rápida. Amém. Glória a Deus, irmã. Nath, a palavra é sua, minha irmãzinha. Ai, que medo. Fica à vontade, Nath. Amém. Amém, irmãs. Graça e paz. Boa tarde. Nós chegamos agora no capítulo 11, né, do livro Destruindo Ídolos do Coração, né? E o capítulo de hoje é Destruindo os Seus Falsos Deuses. Eu queria ler aqui o versículo que ela coloca lá no início do capítulo, que fica em Romanos, capítulo 8, verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Eu queria só recapitular o que nós vimos na semana passada, falar só um pouquinho sobre o que a gente aprendeu na semana passada. A gente viu, nós tivemos alguns ensinamentos a respeito de como nós podemos resistir aos nossos ídolos, né? Então, a autora, ela citou 3 passos que constituem o processo de santificação, que são eles o despir-se do velho homem, renovar a atitude da nossa mente e, por último, revestir-se do novo homem, né? Então, na semana passada, ela tratou sobre o despir-se do velho homem e ela nos mostrou, né, que através da luta contra o pecado, que a luta contra o pecado, ela começa no momento em que a tentação surge. E que o diabo, ele nos tenta de acordo com aquilo que já está no nosso coração, junto com as influências do mundo e a nossa natureza carnal. Então, é exatamente aquilo que está falando em Tiago, capítulo 1, 14, no versículo 14, que fala que nós somos tentados quando nós somos atraídos pelos maus desejos dos nossos corações. Então, ela vai falar que o diabo, ele tem 2 armas poderosas para nos atacar no momento da tentação, que é o medo e o prazer. Então, nós somos tentados pelo medo quando o diabo nos faz pensar que nós perderemos algo que nos faça feliz se nós obedecermos ao Senhor, e pelo prazer quando ele tenta nos mostrar a alegria que nós teremos ao desobedecer a Deus. Mas ela também vai falar que o Senhor, ele nos dá também 2 armas para que nós possamos lutar contra os desejos e as tentações que fluem, né, por meio deles, que é a oração e a vigilância contínua. Então, ela fala que por meio dessas armas, nós recebemos a ajuda de Deus para que Ele nos conceda desejos santos, temor a Ele, e também nos ajuda a perceber as armadilhas de Satanás contra nós e nos ajuda a manter a nossa mente sempre em alerta contra o pecado, né? E ela fala também que Deus sempre nos dá um escape nesse momento de tentação, né? Que nós nunca podemos nos ver em uma situação em que a única possibilidade é pecar, que Deus sempre nos dá uma saída, né? Então, no capítulo de hoje, a gente vai aprender como nós matamos os nossos ídolos. Ela usa exatamente esse termo lá. Então, como nós arrancamos e lançamos fora os pecados que são mais queridos a nós, esses ídolos que nós adoramos como se fossem verdadeiros deuses mesmo. Então, ela vai começar o capítulo falando a respeito de Moisés e Arão. E no contexto ali, é quando Moisés sobe ao Monte Sinai
para se encontrar com Deus, e ele fica ali por 40 dias. E o povo começa a ficar preocupado, ficar impaciente, receoso, né, devido à demora de Moisés em voltar. E aí eles começam a achar que Moisés havia morrido e que eles haviam ficado sem um líder para guiá-los. Eles se esquecem completamente de Deus, esquecem que foi Deus que, na verdade, os guiou até ali, que estava com eles nesse período que eles estavam ali no deserto. E a autora fala que a incredulidade fez com que o povo imaginasse que a felicidade suprema deles, a maior felicidade deles, dependia da presença de Moisés com eles ali, para poder livrá-los. Então, eles começaram a não acreditar que Deus fosse capaz de conduzi-los até a Terra Prometida, sem a presença de Moisés. Então, eles precisavam que Moisés estivesse ali com eles. Então, eles caem em desespero, porque eles tinham necessidade de um Deus em quem confiar, e esse Deus tinha que ser um Deus visível, tinha que ser um Deus em que eles pudessem tocar, que eles pudessem ver ali, exatamente como eles faziam quando eles estavam lá no Egito, né? Eu queria que uma irmã lesse para mim, no livro de Atos, no capítulo 7, verso 38 e 39, por favor. Pode ser, deixa eu escolher aqui alguém. Pode ser a Cainã, se puder, por favor. Vocês estão me ouvindo, né? Bem? Irmã, tá me ouvindo? Estou ouvindo, pode ler. Pode repetir, por favor, o capítulo e o versículo? Atos Atos 7, isso, capítulo 7, verso 38 e 39. Moisés esteve na congregação no deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos antepassados e recebeu palavras vivas a fim de nos serem transmitidas. Todavia, nossos antepassados se recusaram a obedecer a Moisés, antes o rejeitaram e em seus corações retrocederam ao Egito. Obrigada, irmãzinha. Nada. Então, mas esse versículo ele vai retratar bem o coração do povo, dos israelitas, naquele tempo, né? Que eles voltaram para o Egito nos seus corações, eles abandonaram o Senhor, se esqueceram de Deus. Eu me lembro que na primeira pregação do pastor William sobre as bênçãos da Nova Aliança, algumas semanas atrás, ele fala exatamente isso, que o que antecede o pecado é o deixar a Deus, é o abandonar ao Senhor, né? Ele fala que todas as vezes que nós pecamos, o pecado em si é uma consequência de algo que já aconteceu anteriormente, que é o abandono ao Senhor, o rejeitar a Deus. Então, ele falou até que se nós nunca deixássemos a Deus, nós nunca pecaríamos, né? Então, isso é muito, muito forte mesmo. E foi exatamente o que aconteceu com eles, né? Por causa da incredulidade deles e da necessidade de adoração a ídolos, eles pedem para que Arão faça um Deus a eles, para que eles pudessem seguir. E a autora fala que insensatamente Arão, né, atende ao pedido deles, então pega ali brincos, joias, dá forma àquele ouro e faz um bezerro, que representava ali mesmo o pecado. Então o povo, eles ficam maravilhados por terem um Deus que pudesse confiar, e eles atribuem até mesmo ao bezerro o feito de ter tirado eles do Egito, né? Como se fosse o próprio bezerro ali, aquela própria escultura que tivessem tirado eles do Egito. Em Êxodo 32, verso 4, fala: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então, Deus avisa para Moisés sobre o pecado do povo, das festas que eles estavam fazendo ali. Moisés desce extremamente irado, quebra as tábuas que continham as leis de Deus, e chegando lá ele destrói o ídolo, né? Destrói o bezerro e joga os restos daquele ídolo na água. E aí a autora, ela vai fazer algumas suposições de o porquê Arão cedeu ao pedido do povo para que fizesse o ídolo, e ela fala também sobre a diferença entre Arão e Moisés. Então ela fala que Arão talvez temesse a ira e a rebelião dos israelitas contra ele, né, devido à impaciência deles
em relação a Moisés, por Moisés estar demorando tanto em descer do monte. Fala também que talvez ele pensasse que só um pouco de idolatria seria melhor do que uma rebelião completa do povo. E ela fala também que ele pode ter se preocupado em agradar os israelitas, se preocupado em querer fazer com que eles vissem Arão de uma forma legal, uma forma boa, né? E ele sabia que essa atitude que ele estava tomando era pecaminosa. Porém, todas essas situações ele usou como desculpa, né? Essas posições que ela faz, ele pode ter usado como desculpa para pecar, querendo dizer como se não houvesse escolha, se ele tinha que fazer aquilo, né? E aí a autora vai falar que Satanás usou o desejo e o medo de Arão para tentá-lo e fazê-lo pecar. Então, os desejos de Arão de ser popular, de ter prazer, de ser um líder forte e aprovado pelos israelitas, e ele foi tentado pelo medo de que o povo ficasse descontente e se rebelasse contra ele, né? Então, ao contrário de Arão, Moisés, ele havia passado longos dias ali na presença de Deus. Então, ele estava ali desfrutando da companhia do Senhor, ouvindo as suas ordenanças, conhecendo a vontade de Deus, né? Então, a autora fala que não havia nenhuma possibilidade de Moisés ser tentado por meio do medo ou do prazer, porque Moisés conhecia a alegria de estar na presença de Deus, o seu prazer era o Senhor, o seu prazer era fazer a vontade do Senhor. Então, não havia medos e inseguranças em Moisés, porque ele confiava plenamente em Deus. E é exatamente por isso que quando ele desce do monte, ele destrói os ídolos, que ele sabia que o povo havia cometido um pecado terrível de idolatria, e ele conhecia a vontade do Senhor, né? Então, a autora, mas ela vai falar que até esse ponto que nós estamos no livro, né, diante de tudo aquilo que nós estudamos até aqui, todos os capítulos que nós vimos, ela fala que nós já temos que aprender a conseguir identificar os pensamentos e os desejos que desempenham a função de ídolo em nossos corações, né? Então, ela fala que seja o que for, coisas lícitas, coisas que nós achamos que se nós não tivermos, nós seremos infelizes, coisas que nos atraem, e assim como Arão nos fazem achar que nós não temos escapatória para pecar, que nós precisamos pecar em relação àquilo, ela fala que não seja o que for. Se tomou o lugar de Deus em nosso coração, virou um ídolo, e ele precisa ser eliminado, precisa ser retirado do nosso coração, né? E ela fala também que nós já precisamos estar aptos em identificar as palavras ou as atitudes que nós tomamos que representam esses padrões recorrentes de pecado e que podem resultar em uma idolatria em nosso coração, né? Então, ela até dá alguns exemplos. Ela fala sobre a maledicência, a desonestidade, o estar amuado, que tem muito a ver também com estar melindroso, ser melindroso, né? Então, na página 199 do livro, ela preencheu um formulário com base naquele problema que ela teve na semana passada, que foi comentado na semana passada, né? O problema com a amiga dela, que ela foi chamada para palestrar por uma amiga, e aí depois a amiga criticou o que ela havia falado, né? E são 4 perguntas do formulário, e que ela respondeu para entender as práticas pecaminosas que ela caiu a idolatrar a opinião da amiga dela. Então, como na semana passada ela também fez algumas perguntinhas lá para que nós pudéssemos responder, ela fez a mesma coisa nesse capítulo também. E ela fez no intuito de que nós pensássemos em situações em que nós pecamos e que nós pudéssemos responder ali. E essas perguntas, elas nos fazem olhar para a palavra de Deus, né? Porque ali nas perguntas nós conseguimos identificar quais são os mandamentos do Senhor que nós estamos desobedecendo. Então, olhando para nós mesmos, olhando para nós e para a palavra de Deus, nós podemos identificar quais são os mandamentos do Senhor que nós estamos desobedecendo e quais pecados específicos a gente precisa se despir. Então, ela fala que todas as vezes que nós identificamos algum comportamento, alguma palavra ou algum pensamento pecaminoso, é de extrema importância, é muito necessário que nós peçamos a graça de Deus para que Ele nos leve ao arrependimento, né? Enquanto nós buscamos estratégias para mortificar esses pecados.
Eu penso, irmãs, que muitas vezes nós somos lentas a isso, né? Às vezes nós identificamos algum pecado, algo que realmente é pecaminoso, e nós somos lentas em recorrer ao Senhor, em buscar ao Senhor arrependimento desses pecados, né? Nós normalmente deixamos ali fermentar em nosso coração, ao invés de corrermos ao Senhor mesmo. Então, ela fala que se nós permitirmos que qualquer pecado permaneça em nosso coração sem a devida tratativa, sem tratar aquele pecado devidamente, a influência desse pecado crescerá com tanta força que tomará o lugar de Deus no nosso coração, né? Então, ela vai comparar essa luta contra o pecado como uma batalha, né? Que é travada no campo da oração, como nós vimos na semana passada. E que, além da oração, a confissão de pecados e o arrependimento contínuo são armas que podem enfraquecer, né? As fortalezas ocupadas por nossos pensamentos e desejos pecaminosos. Então, ela vai contar uma historinha, né? Que ela e o esposo, eles gostam muito tem interesse muito grande na Guerra de Secessão. Eu fui pesquisar um pouco, né? Porque eu não sabia nada. E aí, a Guerra de Secessão aconteceu nos Estados Unidos, entre os estados do norte e sul do país. Então, eles estavam ali numa disputa em relação ao uso de escravos. Um estado queria continuar o uso de escravos, o outro não. E essa guerra foi lá em 1815, se eu não me engano. E ela fala que eles tiveram a oportunidade de ver a reconstituição de uma das batalhas lá. E que essa batalha em especial, ela gostava em especial porque até o terceiro dia de combate, tudo indicava que o lado sul do país venceria, né? Que eles iriam ganhar. Então, o general Lee, que era o comandante ali daquela guerra, daquele povo do sul, os soldados do sul, então ele ordenou um grande ataque com vários homens ao lado norte, ao adversário, né? Porque parecia que eles estavam ali de uma forma um pouco fraca, desprotegidos. Porém, esse ataque dele foi um desastre, porque o lado norte, que era comandado pelo general George Meade, eu acho que esse é o nome da pronúncia, ocupava um terreno mais elevado e ele tinha os soldados dele muito mais protegidos e fortificados com barricadas. Então, ela vai falar no livro que em 45 minutos, mais de 6 mil homens do sul perderam a vida porque os homens do norte não recuaram. Eles estavam numa posição de vantagem, eles estavam mais protegidos, mais fortificados, por mais que o pessoal do sul, o general do sul tivesse enviado 6 mil homens, não foi suficiente para bater o povo ali, os soldados, né? Então, ela fala que o general Lee, ele subestimou a força do inimigo, e ele não obteve informações corretas sobre as suas chances de vitória. Então, ela compara essa guerra com a nossa atitude de, muitas vezes, tentar mudar as coisas em nós, de vencer os nossos próprios pecados sozinhas, sem antes usar o que ela chama de a arma da súplica que humilha o coração, que é exatamente a confissão de pecados, né, diante do Senhor. Então, ela vai falar que nada adianta nós lermos livros de autoajuda, nós termos disciplina, termos força de vontade, se antes nós não humilharmos o nosso coração arrogante diante do Senhor, né? Reconhecendo que nós precisamos desesperadamente da ajuda do Espírito Santo e confessando o nosso pecado a Ele, que é o único que pode nos ajudar mesmo. Então, ela vai falar que quando de alguma forma nós tentamos lutar contra os nossos pecados com as nossas próprias forças, sem pedir a ajuda de Deus e ainda sem reconhecer a força do nosso adversário, né, como aconteceu ali com o general Lee, nós demonstramos um coração orgulhoso e presunçoso, e que ela fala que é certeza que nós perderemos a batalha, porque nós temos que lutar com a força do Senhor, né, não com a nossa própria força, ainda mais com um inimigo que é forte como Satanás é, nós temos que reconhecer. Então, eu queria pedir para que mais uma irmã lesse um versículo. Pode ser a irmã Camila, por favor? Salmos, de número 51, do verso 1 ao 7, irmã, por favor.
Do 1 ao 7, não. Isso, por favor. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e limpa-me do meu pecado, porque eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti eu pequei e cometi este mal à tua vista, para que eu pudesse ser justificado, para que tu pudesse ser justificado quando falares e ser claro quando julgares. Eis que eu fui moldado na iniquidade, e em pecado minha mãe me concebeu. Eis que tu desejas a verdade no íntimo, e na parte escondida tu me farás conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e serei limpo. Lava-me, e ficarei mais branco do que neve. Obrigada, irmã. Então, essa, irmãs, como nós já conhecemos, né, é a oração de Davi, e a autora ela vai fazer uma comparação entre Raquel e Davi, né? Raquel, quando ela foi confrontada a respeito do ídolo dela, que ela estava escondendo, ela realmente escondeu, ocultou, ela não falou a verdade, né? E já Davi é totalmente o oposto. Eu me lembro de uma vez conversando com alguns irmãos, o pastor Josué disse que quando Davi cai em si em relação ao pecado dele, além de orar confessando, ele escreve essa confissão e coloca para ser cantada pela congregação, que esse Salmo 51, ele é um cântico, né, um louvor a Deus, é um hino de adoração ao Senhor, né? Então, eu fiquei pensando muito aquele dia, como seria, né, colocar os meus pecados para que toda a congregação visse e ainda cantasse sobre isso, né? Então, Davi, ele teve uma atitude de extrema humilhação quando ele reconheceu que ele havia pecado, então ele confessou diante do Senhor, e ainda teve essa atitude de mostrar, né, a várias pessoas. Eu queria também pedir para que uma outra irmã lesse em 1 João, capítulo 1, verso 9. Pode ser a Simoninha, por favor. Primeira João 1:9. 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, irmã, obrigada. Então, um pastor comentando esse versículo, assistindo a pregação do Augusto Nicodemos, ele fala que a palavra fiel, ela tem a ver com ser confiável. Então, fidelidade e confiabilidade são atributos de Deus. E a fidelidade de Deus consiste em sempre cumprir o que ele promete. Então, ele fala que Deus cumpre as suas promessas de perdão feitas ao seu povo quando nós nos humilhamos e confessamos os nossos pecados. Porque essas promessas, elas foram seladas no sangue de Jesus, né? Então, a certeza do perdão dos nossos pecados não é uma questão de nós sentirmos que nós somos perdoados, mas de Deus ser fiel ao que ele prometeu. Então, se ele falou que ele iria fazer, que ele iria nos perdoar, ele cumprirá. Como é dito lá em 2 Timóteo 2,13, se nós somos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo. Então, que grande bênção é saber que o Senhor, se ele prometeu em sua palavra que ele nos perdoaria, em Cristo nós somos perdoados, né? Então, a autora vai continuar falando que a verdadeira confissão, ela não tenta encobrir a culpa e nem inventa desculpas, que essa confissão ela deve ser a mais exata possível, que não deve conter apenas os nossos comportamentos exteriores, aquilo que nós fizemos, mas também os pensamentos e os desejos que estimularam esse comportamento. Então, nessa mesma pregação que eu ouvi do Augusto Nicodemos, ele conta um testemunho dele, de quando ele era ímpio. Ele fala que ele tinha uma vida muito desregrada mesmo, longe de Deus, e que ele praticava vários pecados, inclusive de roubar, cometer roubos mesmo. E ele fala que em uma das vezes em que ele assaltou um lugar, foi um posto de gasolina, e que ele fala que ele e os amigos dele se reuniam ali naquele posto para jogar a conversa fora, passar o tempo. Então, ele assaltou esse lugar, a mão armada, ninguém sabia que era ele, passou o tempo e ninguém descobriu.
E depois de muito tempo, depois de algum tempo ele se converteu, o Senhor trabalhou no coração dele, e aí ele já foi chamado também para pregar o evangelho, para a pregação do evangelho. E aí ele fala que depois que ele se converteu, ele nunca conseguia pregar naquela passagem de Zaqueu, porque Zaqueu, no momento em que Jesus entra na casa dele, ele fala que ele vai devolver tudo que ele havia roubado, né? Que ele ia ressarcir, restituir as pessoas e com juros. E aí depois Jesus fala que naquele momento havia entrado salvação naquela casa, que Zaqueu havia sido salvo. Então ele fala que a consciência deles ficava extremamente pesada por causa desse pecado específico que ele havia cometido, desse assalto. E ele falava que ele não tinha paz, que ele não conseguia, muitas vezes, até pregar o evangelho e cultuar, que era como se fosse algo martelando mesmo na mente dele. E aí ele fala que conversou com o pai dele, que era advogado, falou para o pai dele o que havia acontecido, confessou, e o pai dele falou para ele: bom, se você for atrás, correr atrás disso agora, você sabe que ele pode abrir uma queixa contra você, boletim de ocorrência e tudo mais. E aí ele falou que não teria problema, porque se ele continuasse escondendo aquilo, se ele não fizesse alguma coisa, que ele não teria paz, que ele poderia até mesmo sair da presença de Deus, porque a consciência dele não iria parar, né, de acusar o tempo inteiro. Então ele fala que ele vende um carro, pega o dinheiro e vai levar lá nesse posto de gasolina. Aí chegando lá ele fala pro dono, né, pergunta se o dono reconhecia ele, falou sim, que lembrava dele, porque ele sempre ia lá e tal, e pergunta pro dono se o dono lembrava de um determinado assalto que havia acontecido lá durante alguns anos atrás. E o dono fala que sim, que lembrava e tal, e aí ele pega e fala abertamente: fui eu quem roubei, fui eu quem cometi esse assalto. Tá aqui o dinheiro, tinha um valor a mais, estou restituindo esse valor, e toma aqui também uma Bíblia, que foi o que transformou minha vida. E aí ele fala que o dono aí do posto de gasolina fica, né, assim, maravilhado, porque nunca vi um ladrão, né, devolver o valor que tinha roubado, né, e ainda foi uma oportunidade dele pregar o evangelho pro dono do posto de gasolina, né. Então, ouvindo esse testemunho do Augusto Nicodemos, eu falei: meu Deus, que coragem esse homem teve de falar desse pecado, porque nunca ninguém havia descoberto que ele tinha feito, ele poderia ter deixado para lá, né, de qualquer forma, mas essa é uma característica do verdadeiro cristão mesmo. Ele se arrepende profundamente e se ele pode, ele vai lá e conserta o erro, ele vai lá e tenta de alguma forma resolver, restituir, né, o que foi roubado, o que aconteceu ali. Então, a autora ela vai continuar falando que a confissão e o arrependimento verdadeiro, ele consiste em odiar verdadeiramente o pecado. Então, nós devemos estar dispostos a renunciá-lo completamente, abandoná-lo, deixá-lo de todas as formas, né? Só que muitas vezes, o nosso desejo em renunciar a esse pecado não é porque nós odiamos o pecado, mas sim porque ele traz algum tipo de incômodo, né? Porque em algum momento ele é constrangedor a nós. Então, no livro acho que esse livro aqui, de John Owen, Tentação e Mortificação do Pecado, ele fala, né, que muitas vezes nós queremos nos ver livres dos nossos pecados, porque é uma vergonha para nós, que nós nos sentimos envergonhados, porque nós não queremos ser reprovados, não queremos que alguém identifique esse pecado e venha nos exortar, e porque não queremos acusação sobre a nossa consciência, né? Então, a Elise fala que o que deve mover o nosso coração na luta contra o pecado é o verdadeiro ódio ao pecado. Né? Nós nos abstermos completamente, odiarmos o pecado, termos nojo mesmo, porque esses pecados são contra o Senhor. E ela vai falar que o arrependimento não é apenas dizer perdão ou sinto muito a Deus, mas é crer que quando nós abandonamos aquilo a qual nós éramos leais, quando nós abandonamos o nosso ídolo, Deus continuará a nos amar incessantemente. Porque quando nós temos um ídolo, nós achamos que ele vai nos dar mais prazer do que a Deus. No nosso coração, nós pensamos que aquilo ali nos dará mais prazer, mais satisfação do que a Deus.
Então, quando nós rejeitamos os ídolos, rejeitamos esses pecados e nos voltamos ao Senhor, nós podemos crer, confiar que o Senhor, ele nos amará muito mais do que qualquer coisa que nós tenhamos amado. E ter em mente também que o nosso arrependimento, a autora vai falar, né, que ele nunca é perfeito. Nós nunca teremos um arrependimento completamente perfeito, né? Mas ela fala que se for sincero, Deus considera perfeito por amor ao seu Filho, né? Nós que estamos em Cristo Jesus, o Senhor, ele nos considera o nosso arrependimento perfeito por amor ao seu Filho. E pensar que o arrependimento sincero é quando nós nos entregamos a Deus, nós entregamos a Deus tudo aquilo que é mais precioso a nós. Tudo aquilo que para nós é de mais, que está mais em nosso coração, que nos dá mais prazer, mais alegria, quando nós colocamos isso diante de Deus e nos afastamos dele, é aí que nós temos um arrependimento verdadeiro. E aí, no decorrer do livro, irmãs, a autora ela vai fazer alguns questionamentos, né? Ela fala que até que ponto nós estamos dispostos a abandonar o pecado, né? Que na luta contra a idolatria, será que nós estamos dispostas a arrancar o olho direito ou a mão direita? Igual como está escrito lá em Mateus 5, 29 e 30. Será que nós estamos realmente dispostas a isso, né? Muitas vezes, quando a gente para pensar, analisar o nosso coração, não. E aí ela conta também uma outra história, que é de um pastor que conheceu a Cristo através do ministério de Hudson Taylor, lá da China. E ela fala que esse pastor era viciado em ópio, e que quando ele se converte, ele vê a necessidade de abandonar esse vício, que esse vício fazia mal a ele. E aí ela fala que por vários dias ele sofre com as tentações de Satanás, né, em relação a ele, por causa do medo da dor, por causa do medo da morte, que poderia ocorrer por causa do abandono do uso do ópio, e pelo desejo de se satisfazer mais uma vez, né, com o uso do ópio. Mas ela fala que ele dizia constantemente que a vida dele estava nas mãos de Deus e que ele estava disposto a abandonar o ópio e morrer, mas não estava disposto a continuar pecando e viver. Então, isso é incrível, irmãos. Realmente, esse pastor, ele deve ter alimentado um amor realmente pelo Senhor e um ódio pelo pecado, terrivelmente, a ponto de falar, eu morrerei, mas eu não pecarei contra Deus mais. E a autora fala que nós precisamos nos revestir desse tipo de arrependimento, nos despir dos nossos ídolos, dos nossos pecados, e nos revestir desse arrependimento, para que a gente consiga destruir completamente os nossos ídolos. Como é difícil, né? Uma batalha travada mesmo, porque ela fala que esses ídolos, eles nos dão muito prazer. E ela fala que pode ser que dê tanto prazer quanto o ópio dava a esse pastor. Então, ela fala, né, que a gente nunca pode tentar entrar nessa batalha, nessa luta sozinhos, que é somente pelo poder do Espírito Santo que essa mudança ocorre em nós, que é somente o Senhor quem pode trabalhar em nós para que esses desejos, para que esse arrependimento seja realmente verdadeiro e sincero e que nos leve ao abandono mesmo desses ídolos, né? Como Paulo disse lá em Romanos 8,13, que eu li no começo, que nós devemos mortificar os feitos da carne pelo poder do Espírito. E é somente ele que pode nos afastar mesmo desses pecados. E ela continua falando que sempre que nós nos despimos de uma atitude pecaminosa, nós devemos nos revestir de alguma outra virtude que nós encontramos na palavra de Deus. Nós devemos nos revestir da obediência e louvor sinceros a Deus. Então, lá na página 210, tem uma lista de virtudes, há uma lista de pecados, e ao lado há uma lista de virtudes que nós precisamos nos revestir. Então, pecados dos quais nós precisamos nos despir, e uma lista de virtudes e versículos dos quais nós precisamos nos revestir. Então, é bom que nós sempre meditemos nessas coisas, mas eu confesso que fiquei ali um bom tempo ali meditando nessas coisas, porque são realmente muito preciosas. Então, caminhando para o fim, a autora nos fala que durante a luta contra os nossos ídolos, haverá alguns momentos em que nós seremos vencidos, em que nós
realmente iremos cair, nós iremos perder a batalha, nós iremos pecar contra o Senhor. E que ela fala que nós devemos resistir ao desejo de desistir quando cairmos em pecado, que também é uma coisa difícil, porque quando nós estamos ali lutando contra um determinado pecado e nós caímos recorrentemente nele, a nossa tendência é realmente querer, né, parar, desistir, mas ela fala que nós precisamos perseverar. Ela fala que nós devemos pensar que se Deus nos mostrou esses pecados, ele é fiel para nos transformar e continuar operando em nós. E ela até faz uma pergunta, né? Ela fala que a humilhação, a confissão, restituição, que foi o caso do Augusto Nicodemos que eu havia falado, a mortificação e a diligência, essas coisas, todas essas coisas, elas são piores do que o inferno? São piores do que o tormento eterno? Se não, nós devemos, com todas as nossas forças e na força do Senhor, correr atrás delas, né? Correr em humilhação, em confissão, restituição e mortificação diligentes. E ela fala também que a gente deve se lembrar, como está escrito lá em 2 Pedro 2,9, que o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Então, nós podemos descansar no Senhor, nos alegrarmos nele, na contínua luta contra o pecado, né? E, por fim, irmãs, ela fala, nos dá um alerta, né, de levarmos essas coisas a sério, levarmos o pecado a sério, né? Porque foram esses pecados de idolatria que mataram nosso Senhor na cruz. E ela fala que nós precisamos correr até ele e crer por seu poder que nós já vencemos a luta contra os nossos ídolos, que nós já vencemos a luta contra os nossos pecados. Amém, irmãs? Acho que foi isso. Se alguém quiser falar, comentar, fique à vontade. Amém, Nath. Glória a Deus. Capítulo pesado esse, né? Bem denso, né? Bastante coisa. Muito bom mesmo. Podem comentar aí, irmãs. Nath, como foi para você preparar assim? A meditação no capítulo foi diferente? Ah, sim, com certeza, né? A gente tem que ler 1 milhão de vezes. E eu lia mesmo 1 milhão de vezes a mesma coisa, para escrever, depois digitar. Então, é trabalhoso, mas é um processo que realmente você absorve bem. É muito, muito bom. Realmente, traz realmente transformação, né? Porque você começa a meditar naquelas coisas, pensar, porque você precisa falar. Então, é muito bom. Gostei. O que mais te chamou a atenção? Enquanto as irmãs vão pensando aí para serem as próximas. O que mais me chamou a atenção? Acho que a questão desse ódio mesmo ao pecado, né? Que ela fala que nós devemos ter. Porque como é difícil, às vezes quando a gente identifica um ídolo, identifica que algo é pecaminoso, principalmente quando ela fala, né, que é algo que nos dá muito prazer, que nos dá prazer, que nos traz alegrias, então é mais difícil você odiar esse pecado, né? Então, acho que o que mais pega é essa questão mesmo, do ódio ao pecado. E ela deixa bem claro, né? Que o pecado não é uma coisa pequena, né? Que a gente não pode tirar isso de vista. Exatamente. A história desse pastor aí, né? Que foi evangelizado aí pelo Hudson Taylor é uma amostra disso, né? Quando ela questiona o que nós estamos dispostas a fazer, né? Arrancar o olho, arrancar um braço, uma mão, para não pecar contra Deus, né? Isso mostra para a gente a seriedade que é, né? Exatamente. E que testemunho desse irmão também. Muito, muito forte, de verdade. Você imagina o impacto que isso tem, né?
no todo, né? Todos aqueles que estão ao redor, né? É Sim. fantástico. E aí eu fiquei pensando particularmente, né? Assim, de como muitas vezes eu me coloco naquela situação de fraqueza espiritual, né? E do tipo, eu não consigo, é muito difícil, né? Então, e pecados simples, assim, né? Uhum. Assim, da questão do ópio, tem até uma questão até fisiológica, né? Que já se desencadeou aí para fazer com que ele tenha essa luta contra o pecado, né? Mas, às vezes, eu lido com pecados simples, entre aspas, né? Assim como a preguiça, né? Então, fala, nossa, como é difícil levantar cedo. Fala, nossa, como é difícil, não consigo e tal, mas aí você fala, o que você está sacrificando, entre aspas, né? Até que ponto você está se esforçando na luta contra esse pecado? E eu vejo Sim. que na minha vida, muitas vezes, é algo assim, de eu vou até certo ponto, começou a ficar desconfortável, já, daqui eu não consigo mais, aí eu só fico, não consigo, não consigo, não consigo, né? E aí o exemplo desse irmão mostra que, como Paulo fala, né? A gente não tem resistido até o sangue, né? Então, a gente Isso. sempre pode ir além ainda, né? Para buscar não pecar contra o Senhor. Me chamou muita atenção isso. E quando a gente começa a fazer isso que você falou, né, de, eu não consigo, a gente acaba dando mais oportunidades para o pecado realmente florescer dentro de nós, né? Porque a gente começa mentalmente a pensar, bom, se eu não consigo, então a única escolha que eu tenho é pecar, que foi o que foi tratado na semana passada. Eu não tenho outra escolha, eu não tenho o que fazer. Se eu não consigo, eu vou pecar mesmo. Então, isso é terrível, né? E aí a gente tem a falsa sensação de que a gente está tentando, né? A gente está lutando. Isso mesmo. Pode falar, Valéria. Então, eu estava pensando sobre, ela fala sobre, nós não podemos, né, vencer nem desses ídolos sozinhos, não podemos mortificá-los, a não ser com a ajuda, né, do Espírito. Aquele general lá, ele perdeu porque, né, não tinha, perdemos muitas vezes as nossas batalhas porque nós lutamos com as nossas forças, né? Não estamos preparadas para esses inimigos que são fortes demais para nós e nós confiamos que somos fortes e vamos lá, lutamos e perdemos. E aí eu me lembrei de uma pregação sobre aquela parábola de que Cristo fala, acho que é João 15, eu sou a videira e meu pai é agricultor, vocês são os ramos, né? Cristo fala que o ramo que não está, né, lá na verdade, o ramo que está morto, né, que Deus arranca fora aquele ramo, mas o ramo que dá fruto, né, quer dizer que está vivo, Deus poda para que dê mais fruto. E esse ramo só está vivo, né, só está dando fruto porque ele está ali conectado com a videira, no caule da videira, né? E aí o pregador ele fala assim, quando alguém chega para ele e fala assim, olha, eu não consigo me alegrar em Cristo, eu amo a Cristo, mas eu não consigo vencer tal pecado, eu amo a Cristo, mas eu não consigo me sentir feliz nele, eu não tenho alegria nisso, então eu estou com uma depressão profunda, né? Eu me lembrei de mim mesma numa época que eu tive uma depressão profunda e eu não meditei pensando sobre isso e nenhuma vez durante aqueles anos eu me voltei para a palavra do Senhor, sabe? Eu fiquei na minha autopiedade. E aí ele falou que uma pessoa que fala isso, ela realmente ela tem que ver se ela está em Cristo mesmo. Por quê? Porque ela não tira, o ramo que está em Cristo, ele não tira os nutrientes dele direto da terra, porque ele não está na terra, ele está no caule da videira. Quem está tirando os nutrientes da terra é a videira, entendeu? Então, esse ramo está tirando os nutrientes da videira. Então, ele não está tirando nutrientes de si mesmo. É a videira que alimenta ele. É a videira que sustenta esses ramos. É por isso que ele produz fruto. E quando nós falamos que não conseguimos produzir fruto, nós estamos dizendo que não estamos em Cristo, porque se não estamos produzindo fruto, não estamos sendo nutridos pela videira, que é Cristo, entendeu? E aí eu me lembrei dessa época e me lembrei das várias desculpas que eu já dei, que eu dou também quando eu
caio sempre no mesmo pecado, quando eu falo que eu não consigo, ou quando eu quero desistir, tão logo a luta parece um pouquinho mais, sabe, mais acirrada, não é verdade? Então, essa parte aí que ela falou sobre nós sozinhos nós não vamos conseguir nenhuma mudança duradoura. Nós podemos até uma mudança assim só de aparência, né? Porque nós sabemos que algumas pessoas, quando elas decidem mudar, elas mudam. Meu sogro decidiu parar de beber e parou, né? Então, mas ainda assim, há pecados que nós, todos eles, na verdade, tanto nunca será uma mudança verdadeira. Sem realmente em Cristo nunca será uma mudança verdadeira. E se estamos em Cristo, dizer que não conseguimos mortificar os pecados é incoerente. E estamos dizendo que ou Cristo não tem poder para nos transformar, ou nós não estamos em Cristo. É isso. Nossa, vai, fantástico, exatamente isso. Estamos dizendo que o Espírito Santo de Deus não está fazendo um bom trabalho, né? E é aquilo que a gente tem ouvido constantemente, né? Para que a gente faça, se movimente, né? Que a gente lute, sabendo que a batalha já foi concluída, né? A gente já ganhou a guerra, já venceu todas as coisas. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Agora é só batalhar, né? Então a gente fica ali esmorecendo e fazendo como se Deus fosse mentiroso, né? É isso que recebe toda essa verdade, né? Pecado. Como a gente leva muitas vezes, às vezes, de maneira leviana, né? Como o pastor Josué disse, na verdade ele tem dito isso nas últimas pregações, né? Sobre nós ficarmos lá, coitadinha de mim, esse pecado me vence toda vez, eu não consigo, eu caio, estou aqui com meu joelho ralado, esse meu joelho ralado, eu que pensei que era. Mas, olha, que normalmente eu reclamo, né, disso. Mas ele falou o seguinte, pecou, levanta, arrependa-se, né, e siga em frente, continue. Aí ele citou também sobre Moisés, lembra? Eu acho que foi no domingo passado, quando Moisés levantou a serpente no deserto e cada pessoa que era picado por aquela serpente, elas olhavam para aquela serpente lá que representava o nosso Senhor e elas, né, o veneno não tinha mais poder sobre elas. E assim é o nosso pecado. Nós ficamos assim prostrados, né? Porque nós não olhamos para Cristo, nós olhamos para o nosso pecado, para a nossa queda, para o nosso joelho ferido. Eu, no meu caso, olho para o meu joelhinho ralado e fico lá sentindo peninha de mim mesma. Amém, irmãs, glória a Deus. Esse capítulo realmente foi muito prático, né? Então, aqui o que ficou para mim, você sintetizou muito bem, Nath, glória a Deus, assim, né? Por tudo que você reforçou o nosso coração, do que a autora trouxe. Me fez pensar muito que no estilo de vida que a gente tem que ter, sabe? Como cristãos, que é de realmente se apartar do mal e cada vez mais ir buscando o bem maior, que é a comunhão com Deus, e saber que o que faz separação entre nós e o nosso Senhor Jesus Cristo são os nossos pecados. E que como a gente tem aprendido, o nosso estilo de vida é um estilo de batalha contra o pecado. Antes a gente amava o pecado, e como ela falou, ainda tem pecados que são queridos para nós. E o que o Espírito Santo está fazendo em nossas vidas? Está nos convencendo cada vez mais dos nossos pecados. E a gente tem que ter uma vida de constante oração, constante quebrantamento diante do Senhor, sabendo que o Senhor habita com o humilde, o quebrantado, né? O abatido de espírito que treme da sua palavra, e esse deve ser o nosso padrão normal, né? Então, nós estamos mais saudáveis quando nós estamos mais quebrantados, humilhados, e não focados no pecado em si, nem nos ídolos em si, mas saber que isso faz separação entre nós e aquilo que nós mais queremos, que é Deus, né? Então, o que eu vi, assim, de lição para mim é que o amor de Cristo, eu preciso olhar mais para Cristo, para que eu me encante mais por Cristo do que por mim mesma, do que pelos meus pecados, né? Por aquilo que eu acho que dá algum tipo de prazer e satisfação. E o outro ponto foi que ele é muito prático
a gente tem que olhar para a nossa vida e saber, eu estou me entregando aos meus ídolos, aos meus pecados, ou eu estou vivendo uma vida de guerra contra o pecado, né? Então, como a gente já tem visto nesse livro, não é uma questão de esforço próprio, mas se pelo Espírito nós mortificarmos as obras da carne, nós viveremos. Então, eu pensei muito assim, será que eu estou desenvolvendo realmente estratégias, né, de orar, de buscar a Deus? Será que eu estou... Não sei se já aconteceu com as irmãs, né? De ter alguns pecados que eu falo, não vou nem orar por isso, porque assim, parece que você quer ter um apego por aquele pecado, né? E ali o Senhor mostra uma certa idolatria. Então, tem coisas que a gente adota como padrão das nossas vidas, como uma ansiedade, preocupação, e fala, não, não vou nem orar por isso, porque de certa forma já faz parte do meu estilo de vida aquilo, né? Então, esse livro tem me ajudado nesse sentido, de falar, não, eu quero orar, porque eu sei que o Senhor vai me dar para ser esses pecados e me transformar. Então, eu queria compartilhar aqui com as irmãs algo que eu conversei com uma irmã recentemente sobre o pecado de impaciência. E aquele exemplo que ela dá lá da mãe, né, que tinha medo de dirigir, colocar hinos para ouvir enquanto dirigia, me fez lembrar da estratégia que eu tenho adotado aqui em casa. Que conversando com essa irmã, eu falei, não, agora eu vou ter minhas atividades em casa ouvindo hinos, nem que seja hinos para crianças, louvores, salmos, né? E peguei a lista lá, não sei nem se a irmã Tamiri sabe, mas no YouTube tem uma lista lá dos salmos, né, com o nome dela. Eu peguei lá, tô ouvindo os salmos durante as minhas atividades cotidianas, porque eu percebi que me encher da palavra de Deus ao longo do meu dia me ajuda a pensar nas coisas do alto, não ficar focada nas coisas da terra. Então, é uma das estratégias que eu tenho desenvolvido aqui para estar mais em comunhão com o Senhor, né? Então, o que me fez pensar é que a gente tem que olhar para a nossa vida e pensar, Senhor, estou me entregando aos meus ídolos, ou eu tenho, sim, estratégias de guerra contra o pecado? Eu estou empenhada nessa luta, ou meu estilo de vida é um estilo de vida de alguém que já está abraçado com o pecado e falou, não é assim mesmo, né? Ou então descontente com Deus, né? Eu também sei que o contentamento na minha vida era fruto de ingratidão. Então, eu estabeleci uma meta, sabe aquelas metas diárias para bater? Até conversei com Ilha, né? De falar mesmo de gratidão, sabe, a Deus, orar, agradecendo a Deus de manhã e à noite, falar sobre algo que eu sou grata para as crianças, para minha mãe que está aqui comigo, com o William, de manhã e à noite. Porque eu creio que isso vai me dar um senso de ser grato mesmo a Deus pelas pequenas coisas, sabe? Então, são duas estratégias que eu estou usando aqui em casa para combater o descontentamento pecaminoso e a impaciência, que é ouvir louvores e falar, ser grata, sabe, por coisas pequenas. Esses dias eu tenho falado para o William, assim, de manhã e à noite, sobre coisas que eu sou grata na nossa vida, pelo que Deus tem feito, lembrado de maravilhas que Deus tem operado. Então, que a gente possa olhar para o nosso estilo de vida e pensar, Senhor, estou vivendo em guerra contra os meus pecados ou eu estou abraçada com os meus ídolos, né? Então, que Deus nos ajude a nos avaliar por meio desses capítulos que a gente tem sido colocado diante de nós, para que a gente não seja ouvintes esquecediços da palavra, mas que a gente coloque por obra aquilo que a gente tem, as armas que Deus tem nos dado, né? E esse capítulo nos muniu, assim, de muitas ferramentas mesmo, da oração, quebrantamento, confissão de pecado, humilhação e estratégias simples que a gente pode desenvolver para que a gente possa estar empenhado nessa guerra, porque ou a gente está perdendo ou a gente está vencendo essa guerra. E se pelo Espírito nós formos matando a nós mesmos, morrendo para nós, vivendo para Deus, certamente nós vamos ter, por fim, mais comunhão com Cristo, que é a vida verdadeira e a fonte de toda satisfação. Vamos abandonar as cisternas rotas e vamos à fonte das águas vivas, né? Tirar com alegria das fontes da salvação, que é o nosso Senhor. E é só nele mesmo, só olhando para a glória dele, para a beleza dele, para a satisfação que ele dá, que os ídolos vão se tornar vaidades, como ela fala, né? A gente tem que olhar para tudo isso como vão e olhar para Deus como mais precioso. Mas isso é prático no nosso dia. O que a gente está fazendo para ter mais de Cristo no nosso dia? Então, para mim, o que ficou foi isso, sabe? Que eu preciso ter mais de Cristo e eu quero usar todos os meios que Deus nos proporciona para ter mais dele e menos de mim mesma, menos dos meus ídolos. Então, eu amei o capítulo e que Deus nos ajude no combate contra os nossos ídolos, contra nós, para a gente ter mais do nosso Senhor a cada dia.
Amém, irmãos, glória a Deus, né? Um capítulo muito bom mesmo. Perguntei se a Yasmin quer falar, você já assustada, não quer falar. Irmãzinha Érica, faz tempo que você não fala, irmã. Tá com saudade dos seus comentários. Hoje a internet está ótima, não falhou nada, assim. Hoje tá, deu para escutar tudo com muitos detalhes. E fui tomando nota. Muito bom. Estava aqui pensando, né, em tudo que vocês falaram e sempre vem na minha cabeça, né, como estaremos nós negligenciarmos tão grande salvação. Salvação do nosso Senhor. E no final do capítulo aqui, ela vem e fecha ele bem amarradinho com o estudo anterior nosso. Então, com esse pecado da idolatria, né, que está sempre diante de nós, da salvação e da justificação própria, né, que é a incredulidade, que foi toda essa incredulidade que matou o nosso Senhor. E essa autopiedade que vocês comentaram, é uma forma da gente se auto-justificar e não precisar da justificação de Cristo, né? É uma maneira que nosso coração enganoso tenta nos enganar, ali dar tapar o sol com a peneira para achar que nós ainda temos algum mérito, que não é bem assim, né? E não, é uma idolatria até a nossa auto-justificação horrível que custou a vida do nosso Salvador. E, às vezes, diante dos problemas, a gente fica pensando, desanima, acha que não vai dar conta, mas é justamente o fato de nós estarmos na videira que vocês falaram, que é fantástico. Não depende de nós, e graças a Deus por isso, graças a Deus que não depende nada de nós, nem o arrependimento. A gente tem que pedir para o Senhor, para nos dar olhos para enxergar, ouvidos para escutar, porque o pastor Josué, o pastor William pode falar todo domingo, mas é só o Espírito Santo que pode nos dar ouvido e o arrependimento. É só o Senhor que pode mandar esse arrependimento para nós, e que nós precisamos estar em oração mesmo, nos humilhando, porque nós precisamos até do Senhor de tudo para nos arrependermos. E quando, às vezes, uns problemas acontecem, pelo menos eu estava meditando esses dias, sempre vem um questionamento, né, de Deus e da bondade, que foi a hora que ela fechou aqui o capítulo falando da bondade de Deus, e nós aprendemos tão bonito, foi tão edificante para nós, sabemos da bondade de Deus e da bondade, né, do nosso Salvador, que ela colocou aqui. Esqueceu-se, ela fez uma pergunta, você se esqueceu da bondade de seu Salvador? Esqueceu-se de que ele fez grandes coisas ao livrá-los da mão do inimigo, e Deus nos salvou de nós mesmos, né? Nós não podemos esquecer, esse é o foco. Aqui nós estamos de passagem, as dificuldades vão vir, mas o nosso foco é Cristo. É todo momento nós estamos sempre apegados à palavra e oração, porque vai vir os problemas para nos desanimar e para questionar a bondade do nosso Deus. Mas ele é fiel a ele mesmo, e ele vai nos guardar até o final. Essa é minha oração, e é muito bom isso, né? Estamos aqui compartilhando toda a nossa luta. Não, a gente não luta sozinha. Ah, é só eu que estou passando por problema. Não, todas nós. E estamos aqui unidas no nosso Salvador, né? No corpo de Cristo, que é maravilhoso. Muito bom. Amei esse capítulo também. E nos faz, às vezes, tomar notas de pequenas atitudes que acontecem ao longo do dia, assim, na manhã, e depois ela vai recorrendo à noite, aquele pensamento que volta. Isso foi muito bom também, eu gostei muito dessa parte dela falar para a gente sempre anotar algum pensamento que não está de acordo, principalmente os que não estão de acordo com a palavra. Amém, louvado seja Deus, né? Isso é um consolo para nós, que a gente não está lutando sozinhos, né? Graças a Deus.
Quem mais quer comentar? Simoninha, Marininha, Andressa, Dani, Maria, Karine. A Érica falou agora que tá acabando a bateria, né, Érica? Mãozinha Norma. Vamos lá, irmãs. Nath, você quer falar alguma coisa para finalizar? Alguém mais quiser comentar alguma coisa? Camilinha? Não, irmã. Acho que é só mesmo por hoje. Foi muito bem, passou o nervoso? Só um trisquinho só, mas depois passa. Só no começo. Graças a Deus, foi muito bom. Viu? Louvado seja Deus. Tem sido uma bênção ver as irmãs participando assim, né? E a gente vai vendo a forma como Deus é misericordioso, trazendo dons diferentes, né? Estilos diferentes, maneiras diferentes. É muito bom. Graças a Deus, irmãs. Quem que pode orar, então, para a gente finalizar? E eu? Pode ser. Ah, Ora pra Deus. achei que você estava falando com outra irmã. Amém, então. Ó Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Engrandecemos o teu santo nome, Pai, por mais essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de aprendermos a tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos proporcionar, ó Deus, este livro, Pai. Ó Deus, que tem nos ensinado tantas coisas, Senhor. Nós te pedimos, ó Deus, nos ajude, Pai, na luta contra os nossos pecados, contra os nossos ídolos. Ajuda-nos, ó Deus, a amá-los, Senhor, mais do que todas as coisas, Senhor, a ponto de odiarmos, Senhor, os nossos pecados. Ó Senhor, e queremos a cada dia, Senhor, vivermos para Ti, ó Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a manter as nossas mentes, os nossos corações descansados no Senhor, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, ó Deus amado, a lutar contra a tentação. Ajuda-nos, Senhor, Deus amado, a levarmos a Ti, ó Deus, em oração, confessando os nossos pecados. Dá-nos, ó Deus, arrependimento, ó Pai, desses pecados, Pai, e um verdadeiro e sincero arrependimento, Pai. Por favor, Deus, guia-nos, Senhor, a cada dia mais, para que possamos Te servir, ó Deus, em santidade, em amor, em alegria, ó Pai. Obrigado, ó Deus, por Cristo Jesus, nosso Salvador. Guia-nos em tudo, ó Deus. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, irmãs. Vamos dar tchau, então. Estamos caminhando para o final, hein, irmãs? Já já a gente termina esse livro, se Deus quiser. Amém. Bem, tchau. Amém, irmãzinhas. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe. Abençoe. Amém. Tchau. A pessoa Fernandinha. que Deus abençoe. Amém, dona Tchau, Maria. irmãs. Deus abençoe. Cadê as Tchau, crianças? minha mãe. Igreja? Ixi, aqui estão tudo... Ah, Joca. Joaquim. Oh, meu Deus do céu, Lucas Júnior. Olha, Joaquim, que lindo. Fiquem com Deus, irmãs. Deus abençoe. Amém. 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 Tchau. Cadê a Rebeca? Cadê a Késia? Maria. Tchau, irmãs. Tchau. Fiquem com Deus, viu? Tchau, Deus tchau. abençoe. Amém. Ei. Tchau, tchau. Amém. Você deu pra gente?